Pai, Senhor queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse tempo de estudo, essa série que a gente vai começar dia após dia aqui nessa plataforma e que eu vou estar compartilhando com você que é da igreja e também você que teve acesso ao vídeo sobre o livro de Provérbios. Sabedoria para o tempo de agora. Você imagina, você sabe o que vai dominar as conversas, os grupos de WhatsApp, até as rodas dos nossos amigos nas próximas semanas? Se você disse Copa do Mundo, você está certo. O mundo inteiro vai parar para acompanhar 90 minutos do jogo e não tem nada de errado com isso, tá bom? Eu vou torcer pela seleção e espero que ela ganhe. Mas esse tempo me fez pensar o que realmente merece fazer o mundo parar, pelo que vale a pena interromper a rotina da nossa vida, o que faz valer a pena a gente desligar as notificações e o que faz valer, que faz a gente prestar atenção de verdade. Eu quero te dizer que existe um chamado muito mais importante de qualquer seleção, de qualquer jogo. Um chamado que está acontecendo aqui agora para a nossa comunidade, um chamado que está acontecendo para você que está acompanhando esse vídeo. Nesse exato momento, esse chamado está esperando a sua resposta. Estou falando do chamado da sabedoria. E é sobre isso que a série vai tratar. Como a gente pode viver com sabedoria aqui, agora, no presente, nesse tempo, hoje. Antes de qualquer coisa, você está mais sábio hoje do que estava 5 anos atrás? Pensa com calma, porque eu acredito que nunca, em toda a história da humanidade, a gente teve acesso a tanta informação como a gente tem agora. E vamos ser sinceros, a gente tem que ser sincero com isso. A gente carrega literalmente no bolso um aparelho que vai nos dar acesso às maiores obras já escritas. Vai dar acesso às melhores aulas do planeta, aos especialistas mais renomados que há nesse mundo em cada segmento. Em segundo, a gente vai lá e descobre o que quiser sobre qualquer assunto. Nenhuma geração, nenhuma, tá? Teve isso antes da nossa. Talvez você está perguntando, estou criticando? Não, isso é bom. É uma bênção pela qual a gente tem que agradecer a Deus. Eu vejo como bênção. Mas aqui vai uma pergunta que realmente importa, algo que realmente é relevante. E eu peço que você não responda rápido demais. Será que tudo isso que nós temos, tudo isso que acontece, nos fez pessoas mais sábias? Mas presta atenção no que eu estou te perguntando. Eu não estou perguntando outra situação. Eu não estou perguntando, por exemplo, se você ficou uma pessoa mais inteligente. Eu não estou perguntando se por causa daquilo que está acontecendo você fez mais cursos. Eu não estou perguntando se você lê mais livros. A pergunta é outra. Cresceu na mesma proporção da nossa informação, daquelas coisas que nós temos em acesso na internet, cresceu na nossa vida a retidão, cresceu na nossa vida a justiça, cresceu na nossa vida o bom senso. Acima de tudo, aquilo que está escrito em Provérbios, cresceu o temor do Senhor, porque eu fico olhando, eu fico vendo o que a gente está vendo aí na sociedade, o que está acontecendo. Você abre ali seu Instagram, você vê que todo mundo fala sobre alimentação saudável no TikTok. E mesmo assim, muita gente que fala para você não consegue cuidar do corpo, né? Sabemos que tudo sobre educação financeira, a gente sabe tudo. Se você abrir, você sabe tudo. Mesmo assim, chega no final do mês, tem gente que não consegue guardar R$ 50. Sabemos tudo sobre como deveria ser um bom relacionamento. Temos grandes pregadores, palestras, coisas maravilhosas na internet. E mesmo assim a gente vê que está se multiplicando os lares que estão sendo destruídos. Informação a gente tem de sobra, querido. Sabedoria para viver com essa informação, isso é outra história. Talvez você está aqui me escutando e você fala, pastor, eu vejo que a sabedoria está crescendo na minha vida, graças a Deus, aleluia. Né? E outros vão dizer assim, sinceramente, pastor, eu estou vendo o contrário.
Tanto faz qual seja, na verdade, querido, tanto faz qual seja a tua resposta agora. O que eu quero que fique martelando aí na tua cabeça nesses dias é essa pergunta: será que eu me tornei mais sábio nesse tempo? Ou talvez uma pergunta que seja um pouco mais corajosa. É aquela que faz assim: eu quero ser sábio. Se a tua resposta foi sim, eu quero, tem um convite para você. Pega a tua Bíblia, se preferir, você está me vendo talvez pela televisão ou pelo aparelho, pega esse mesmo aparelho aí, tá? Se ele estiver no teu bolso, pega, abre aquele app e vai lá no livro de Provérbios. Esse livro é chamado de literatura de sabedoria. E ele faz exatamente o que o nome diz, tá bom? Ele vai instruir sabedoria. Ele ilumina aqueles cantos escuros e bobos da nossa mente. Ele nos ensina, na verdade, o ABCD, sabe? Ele nos ensina como pensar com sabedoria, como falar com sabedoria, como criar os nossos filhos com sabedoria, como liderar com sabedoria. Na verdade, ele ensina a gente a viver com sabedoria. Bem, para quando? Para o dia a dia, para o presente, para agora. E como que ele faz isso? Quando a gente abre os nossos ouvidos para a voz de Deus, que na verdade sabe tudo. Provérbios faz Deus se tornar literalmente o seu mestre, daquele que está lendo. Então, tu abriu a tua Bíblia, pegou ela? Então vamos ler junto. Abre aí Provérbios 1, vamos ler o versículo 7 e depois a gente vai ler ali um trecho a partir do versículo 30, tá bom? Versículo 20, 30 não, meu filho, 20, tá bom? Até o 23. Bora lá. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade ela faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Repara numa coisa, a sabedoria aqui nesse texto não é uma teoria que está trancada na sala de aula ou num curso caro que só alguns podem pagar. Na verdade, a sabedoria aqui, ela clama, ela grita nas ruas, ela vai às praças, ela está nas esquinas, nos portões da cidade. Ou seja, ela está nos lugares onde a vida real está acontecendo, aonde os negócios estão sendo fechados, aonde as decisões estão sendo tomadas. Na verdade, que quando você olha, em outras palavras, a gente pode dizer que a sabedoria não está escondida. Na verdade, ela está bem no meio do seu tempo presente, chamando quem quiser ouvir. E ela faz uma pergunta até direta. Aqui no versículo 22 ela fala, até quando vocês? Olha, querido, ela vai dizer até quando? Até quando você, irmão? Até quando você, irmã? Até quando a gente vai adiar essa decisão de buscar sabedoria de verdade? E agora a gente chega aqui no coração da série inteira. Porque se você for pular lá no capítulo 8 de Provérbios, você vai encontrar algo que vai te surpreender. A sabedoria para muitos é uma coisa, para outros é um conjunto de conselhos, para outros uma regrinha de bom comportamento. Mas quando você vai ao texto, você vai ver que a sabedoria, ela fala, ela tem uma voz própria. Ela diz que está com Deus antes da fundação do mundo. E que ela está do lado de Deus como um mestre de obras, como ali um arquiteto. Ela está participando ativamente da criação. E que ela se alegrava. Ela se alegrava com o Pai, ela se alegrava com a humanidade.
Antes mesmo da humanidade existir, ela já se alegrava. Agora, para aí, pensa comigo, você que está estudando aqui comigo. Onde mais na Bíblia você vai encontrar alguém que estava com Deus antes da criação, que participou da criação e que é descrito como aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas? Porque por quem são todas as coisas e nós também. Aquele em quem tudo se subsiste. Paulo, o apóstolo, ele não deixa dúvida. Ele diz assim: Cristo Jesus, né, no caso, se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Amado, amada, você que está aqui e vai passar esse tempo estudando, buscando sabedoria comigo, escuta com atenção o que eu tenho para lhe dizer. Provérbios não é apenas um manual de boas práticas de vida. Provérbios sempre foi e sempre será sobre Jesus. Ler Provérbios sem ver Jesus quando você está lendo ele é a mesma coisa de você que já assistiu aquele filme O Senhor dos Anéis não notar o Frodo. Porque ele é o personagem principal da história inteira. Só que em Provérbios ele vai aparecer sobre outro nome, um nome hebraico, mas a tradução desse nome é sabedoria. E é exatamente com essa lente que a gente vai ler o livro de Provérbios. A gente vai buscar essa sabedoria para o tempo presente, para o tempo de hoje. De um lado, a gente vai ter um olhar com pés no chão. A gente vai olhar para a vida real, vai olhar para o tempo presente. A gente vai falar sobre dinheiro, vamos falar sobre o que está saindo da sua boca, sobre como você tem educado seus filhos. Vamos falar sobre como você escolhe os seus amigos, como você reage quando alguém te corrige. Porque Provérbios fala sobre tudo isso, tá bom? Mas de outro lado, em cada episódio, vamos sempre perguntar aonde está Jesus aqui? Como esse trecho vai apontar para Cristo, que é a sabedoria de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque quando a gente olha para essa série, a gente tem que entender que, no fim das contas, sabedoria não vai ser um conjunto de informações para que você decore e aplique na tua vida. Sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é a fonte da vida. Na verdade, essa pessoa é a árvore da vida para quem a alcança, né? E essa pessoa quer se relacionar com você hoje, agora, nesse tempo, no presente. E aqui então está o nosso convite de hoje. Sabe, amada família, queridos, igreja, aqueles que estão nos acompanhando. Em Provérbios 9, a sabedoria vai montar uma mesa e ela não vai ficar trancada, ela não vai cobrar taxa de entrada, exigindo que você chegue já pronto, sem defeito nenhum. Na verdade, ela vai abrir as portas e vai dizer: vem, come do meu pão, bebe do vinho que preparei. Enquanto o mundo vai estar olhando ali para o estádio, a gente também, né? Torcendo ali os 90 minutos, que vão passar rápido e a gente tem que ser honesto. No final de contas, não vai mudar a nossa vida. Eu quero te convidar para esse tempo, ainda que seja por 5 a 10 minutos, todos os dias aí nesse período, e aos pés da sabedoria, ou aos pés de Jesus, que a gente possa aprender um pouco. Então, abre aí seus provérbios, começa hoje pelo capítulo 1 e faz uma oração que é bem simples. Diz assim: Senhor, eu quero ser sábio, me ensina. É dessa forma que nós devemos falar com Deus, de forma simples e direta. E depois a gente vai voltar. Vamos voltar para o mesmo Provérbios 1, a gente vai voltar no próximo episódio falando do mesmo Provérbios 1, né? A gente vai falar do chamado à sabedoria. E entender quem são esses simples de que ele está falando. E porque isso tudo tem a ver com você, tem a ver comigo, tá bom? Então, até a próxima, tá bom? Que o temor do Senhor seja, de hoje em diante, o princípio
da sua sabedoria. Abraço.